28 Tirania de Aço Capítulo 486 Fundação da Nova Viena. Meses se passaram desde que a Força Expedicionária para o Novo Mundo, atualmente conhecida como Vinland, adquiriu recursos naturais. Nesse período, eles fizeram melhorias substanciais no assentamento. Para começar, as fortificações passaram a ser de granito e argamassa tipo M como Fortaleza Estelar. Uma guarnição adequada garantiu que ela fosse bem defendida, usando 1.422 canhões Schmidt e peças de artilharia espalhadas por suas muralhas. Dentro da Fortaleza Estelar ficavam os quartéis dos soldados, que funcionavam como quartéis, cozinhas, capelas e outras instituições. As estruturas de enxaimel e as catedrais barrocas se combinaram para formar um assentamento como o Novo Mundo nunca tinha visto antes. Fora dos limites da Fortaleza Estelar havia um porto importante que se estendia até a Baía de Nova York, servindo de porto para qualquer navio austríaco que fizesse a jornada para Vinland. Além do cais, vários campos extensos com dispositivos agrícolas mecanizados movidos a cavalos foram montados no sistema de 4 campos. Esses campos usavam fertilizantes avançados, que atualmente importamos da pátria. Como esse assentamento cresceu com o aumento de senhores austríacos e trabalhadores nativos, chamou a atenção das tribos próximas. Além de algumas escaramuças menores no deserto, ainda não houve outro ataque ao assentamento. Agora que suas fortificações foram estabelecidas corretamente, Berengário estava confiante na capacidade da guarnição de manter o controle sobre a região. O poderoso rei austríaco estava nas muralhas da Fortaleza Estelar, contemplando a vasta paisagem à sua frente. Em meio ano, ele estabeleceu com sucesso um assentamento permanente no Novo Mundo. Com isso em mente, finalmente chegou a hora de nomear esse local. Como resposta, ele ergueu 2 bandeiras no ar acima da fortaleza. A bandeira superior não era outra senão a do Reino da Áustria, enquanto a inferior era um novo desenho, uma bandeira colonial que ele havia criado para mostrar a evolução do Reino da Áustria. Com esta colônia sob seu controle, eles agora tinham território ultramarino, tornando-os um império. No entanto, ele ainda não se declararia corajosamente como um império na política europeia. Tal proclamação de fato causaria reação e investigação sobre as reivindicações. Independentemente disso, uma nova bandeira representava o território colonial do Novo Mundo do Reino da Áustria. Esta bandeira era como as bandeiras coloniais do Império Alemão de sua vida passada. As diferenças eram que a cor inferior era dourada em vez de vermelha, e a águia de 2 cabeças de von Kufstein estava no centro da bandeira. Enquanto os soldados austríacos estavam abaixo, eles saudaram o hasteamento das 2 bandeiras. Berengário imediatamente chamou seu povo e declarou o estabelecimento oficial de uma nova colônia ultramarina. Que hoje seja conhecido como o dia em que a coroa da Áustria estabeleceu formalmente a colônia de Nova Viena. Glória ao Reino da Áustria, glória ao nosso recém-descoberto império. Enquanto Berengário dizia essas palavras, os soldados sob sua localização gritaram em uníssono a seguinte frase: Glória ao império. Tendo ouvido essas palavras, um sorriso se formou no rosto de Berengário enquanto ele rapidamente fazia outro anúncio para aqueles que estavam reunidos. É com o coração pesado que devo informar que retornarei à pátria logo após esta cerimônia. Por favor, não se engane, seu trabalho aqui em Vinlândia é de vital importância para a prosperidade contínua de nosso império. Portanto, deixarei o controle da colônia nas mãos de um homem bem conhecido por suas capacidades como líder militar e civil. Depois de dizer isso, um rosto familiar se adiantou e ficou diante de seu rei. Ele estava vestido com um uniforme de campo ao lado de Berengário. Ele havia recentemente navegado pelo Atlântico para visitar o Novo Mundo com esse propósito. O Major-General Arnulf von der See ajoelhou-se diante de seu rei enquanto esperava ser recompensado com um poderoso título por todos os seus anos de trabalho árduo, e Berengar estava ansioso para entregá-lo a ele. Confiro a você Arnulf von der See, o posto militar de marechal de campo, a posição civil de governador colonial e, finalmente, o nobre título de Grão-Duque de Nova Viena. Aguardo seu progresso aqui em Vinland. Agora levante-se.
Ao ouvir essas recompensas, um largo sorriso se abriu no rosto de Anuf. Ele não era mais um pobre lorde ou um simples general, mas um marechal de campo de pleno direito, um grão-duque governador colonial. Esses três títulos deram a ele imenso poder dentro do reino da Áustria e elevaram consideravelmente o prestígio de sua família. Com isso em mente, o jovem marechal de campo acenou com a cabeça antes de responder ao decreto de seu rei. Eu prometo que não vou decepcioná-lo, Sua Majestade. Berengário sorriu e colocou a mão no ombro do amigo antes de deixá-lo com algumas palavras. Cuidado para não. Dito isto, Berengário dispensou os soldados reunidos para voltarem aos seus trabalhos e começou a descer das muralhas, onde viu Honoria, Cauíta e Ogistá, que o esperavam nas docas. O navio de Honoria estava bem preparado para fazer a viagem de 12 dias de volta a Trieste, e ela tinha uma expressão cansada no rosto. Eles passaram por muita coisa juntos aqui em Vinland, e ela sabia que o seu homem não queria voltar para casa tão rapidamente. Quanto a Cauíta e sua irmã, elas tinham expressões de becinho em seus rostos. Eles sabiam que Berengário voltaria de onde veio sem eles. Depois de ver com os próprios olhos a construção desse povoado, as duas nativas ficaram ansiosas para ver como era a pátria desses deuses de cabelos dourados. Apesar do desejo de ver a Áustria, Berengário não os levaria consigo. Essas duas mulheres falavam alemão melhor do que qualquer um dos outros nativos e eram suas melhores tradutoras. Assim, eles foram forçados a permanecer em Nova Viena e atuar como intermediários entre a colônia austríaca e as tribos Mualkin. Assim, Berengário deixou-os com algumas palavras de despedida. Devo retornar à pátria. É seu dever atuar como tradutores para meu querido amigo Arnulf e o povo nativo desta terra. Não se preocupe, pois voltarei em breve e, quando fizer, espero ouvir tudo sobre as aventuras que você terá entre agora e depois. Cauíta acenou com a cabeça em silêncio. Embora ela estivesse desapontada por não conseguir ver o lar de suas divindades recém-descobertas, isso a satisfez por apenas poder ajudar a manter a diplomacia entre os seus dois povos. Ela estava muito feliz por ela e sua irmã terem sido abençoadas com a benevolência do Deus de um olho só. Sem o apoio dele, eles provavelmente teriam morrido de gripe. Como ele era um ser divino, com certeza ele cumpriria suas palavras e voltaria a elas um dia. Tendo deixado claras suas intenções, Berengário deixou as duas mulheres e chamou Arnulf, que observava partir. Meu amigo, essas duas jovens serão fundamentais para seus laços com os habitantes locais. Elas falam nossa língua bastante bem, e uma delas é fluente em 15 outras línguas. Certifique-se de que sejam bem cuidadas durante minha ausência. Arnulf não teria ascendido a uma posição tão proeminente se fosse incapaz de seguir ordens. Assim, ele saudou seu rei e sorriu antes de comentar suas observações. Eu gostaria de poder lutar com você contra a igreja, mas parece que você me escolheu para uma tarefa muito mais nobre. É uma honra e, ao mesmo tempo, um ponto de discórdia ser colocado aqui tão longe de casa. No entanto, garanto que nenhum mal acontecerá a essas meninas enquanto eu estiver no comando desta terra. Tendo ouvido esta resposta, Berengário sorriu antes de partir para a chalupa de guerra de Honoria. O rei e a rainha ficaram na proa enquanto observavam o navio partir das costas de Nova Viena e da misteriosa terra conhecida como Vinland. Uma colônia foi estabelecida, mas Berengário só poderia ficar longe de casa por tanto tempo. Afinal, ele tinha uma vasta família para cuidar e, sem o pai, seus filhos estavam fadados a se desviar. Honoria, por outro lado, sentiu-se aliviada. Ela faria uma pausa em casa por um tempo antes de retornar ao novo mundo com sua tripulação. As aventuras pelas quais ela passaria enquanto explorava as vastas profundezas do novo mundo ressoariam para sempre ao longo da história. Ela teve que admitir, se não fosse por sua escolha de fugir para Kufstein, então ela nunca teria tido tanta liberdade e aventura. Ela só tinha um homem para agradecer por tudo isso. Com isso em mente, ela se apoiou no ombro do marido e beijou sua bochecha. Por um breve momento, Berengário poderia jurar que ouviu a garota sussurrar em seu ouvido: "Obrigado por tudo." No entanto, quando ele olhou para o rosto bonito dela,
Foi como se ela nunca tivesse dito uma palavra. Em vez disso, ela olhou para ele com um olhar questionador. Em resposta a isso, Berengário riu enquanto olhava para o horizonte. A viagem para casa seria tranquila. Quanto ao que esperava em Kufstein, ele só descobriria quando finalmente voltasse. Tirania de Aço capítulo 487. Dentro do palácio de verão da comunidade polonesa lituana residia a família real da Polônia. Tendo escapado por pouco do massacre em Cracóvia, o rei da Polônia olhou para um mapa em sua mesa que mostrava as últimas informações que ele havia recebido sobre os movimentos Austro-Bohemian. Com a ruína de Cracóvia, o rei da Polônia perdeu sua capital e a mudou para Varsóvia. Apesar disso, Ricard não deu sinais de interromper seu avanço. Porque ele iria. O exército austro-boêmio era de aproximadamente 100.000 homens no total, todos armados com armas muito superiores aos exércitos medievais da Commonwealth. Uma expressão derrotada foi usada no rosto abatido do rei envelhecido. Que pesadelo ele trouxe sobre si mesmo. Os rumores eram verdadeiros. Berengar von Kufstein era a encarnação física do diabo. Um homem cujos exércitos exerciam poderes sobrenaturais para derrotar qualquer oponente que encontrassem. No entanto, ele não poderia facilmente pedir a paz, pois os austríacos haviam deixado suas exigências claras, e tais pedidos forçariam a comunidade lituana polonesa não apenas a ceder todos os ganhos que obteve contra o Estado teutônico, mas também uma soma substancial de seus território pré-existente. Enquanto ele lamentava suas opções, sua filha com menos de 5 anos se aproximou dele com uma expressão preocupada em seu rosto de boneca. Papai, quando vamos para casa? Um sorriso amargo se formou no rosto do rei. Afinal, ele ainda não havia informado a garota que não havia casa para onde voltar em Cracóvia. Assim, ele se ajoelhou e colocou a mão no ombro da garotinha de cabelos castanhos e tentou confortá-la. Minha doce Natalia. Em breve voltaremos para casa. Você deve ser paciente, alguns homens maus estão procurando por nós. Cabe aos bravos cavaleiros da Polônia lutar contra eles para que possamos voltar para casa em paz. A menina olhou para o pai com seus olhos azuis de aço com um olhar curioso. Ela não entendia muito bem o que estava acontecendo ou por que eles tiveram que fugir de casa tão rapidamente. No entanto, seu pai disse a ela para ser paciente para que ela o fizesse. A jovem agarrou a perna de seu pai e abraçou com força enquanto expressava seus pensamentos. Tudo bem, papai. Enquanto essa cena comovente ocorria, o irmão mais velho da garota entrou na sala, vestido da cabeça aos pés com uma armadura de placas, enquanto usava o tabardo da casa real. A julgar pela expressão severa em seu rosto, o rei da Polônia foi capaz de adivinhar que ele trazia notícias desagradáveis e, portanto, ordenou que sua filha fosse para outro lugar. Natália, minha querida, vá procurar sua mãe e sua irmã. Tenho muito que conversar com seu irmão. A garotinha imediatamente sorriu e acenou com a cabeça antes de fazer o que foi instruído. Ela acenou para o irmão mais velho ao passar por ele e seguir em direção à localização de sua mãe. O príncipe da Polônia quebrou o silêncio somente depois que a garota estava fora do alcance da voz. Ele fez isso jogando uma carta para seu pai. Seu selo foi quebrado, mas carregava o sigilo do exército austríaco. O rei leu brevemente o conteúdo antes que o príncipe resumisse o que continha. O marechal de campo austríaco implora que nos rendamos e cedamos as condições que ele havia estabelecido anteriormente. Senão, ele jura marchar sobre Varsóvia e destruir toda a aparência de civilização polonesa. Imediatamente os olhos do rei se arregalaram de fúria quando ele rasgou a carta antes de amaldiçoar seus rivais do ocidente. Malditos austríacos, quem eles pensam que estão intervindo em nossa guerra com a ordem teutônica? A revista do Sul. Apesar das palavras duras de seu pai, o príncipe polonês estava longe de ser hostil aos austríacos. Ao contrário do rei, ele havia testemunhado em primeira mão o poder destrutivo que Cade e seus soldados exerciam. Do que despachar um mensageiro. Ele não desejava entrar em combate com o inimigo. Assim, ele marchou com seu exército de volta à capital para entregar pessoalmente esta carta. Depois de relembrar a brutalidade das tropas austríacas e o poder de fogo explosivo que possuíam,
O príncipe abandonou sua fachada de força e começou a implorar a seu pai que fizesse as pazes. Pai, sugiro que cedamos às exigências deles. A Áustria é muito poderosa para enfrentar. Você tem sorte de eles estarem apenas pedindo as regiões ocupadas pelo povo alemão. Eu vi as armas que eles usam no campo de batalha. Antes de nossos cavaleiros podem até chegar perto, eles são consumidos pelo fogo do inferno da Áustria. Ouvi dizer que o rei austríaco tem um filho pequeno que tem mais ou menos a idade de Natalia, e talvez possamos comprar um pouco de paz arranjando um casamento entre os dois. Talvez eles até reduzissem a quantidade de território que desejam. O rei da Polônia não reagiu como seu filho esperava. Em vez disso, ele imediatamente deu um tapa no rosto do jovem com a maior violência que pôde. O impacto fez o menino cair de joelhos enquanto olhava para a aparência enfurecida de seu pai com choque. Você sugere que eu entregue tudo o que conquistei aos austríacos e venda minha amada filha a este humilde barão que ousa se chamar de rei como se ela fosse uma prostituta comum. Se você não fosse meu filho, eu teria sua língua removido por sugerir tal farsa. O príncipe cuspiu uma poça de sangue de sua boca e moveu sua mandíbula. O nível de força com que seu pai o atingiu não era brincadeira. Apesar disso, ele continuou desafiador. Ele estava tentando desesperadamente convencer o rei da Polônia a ceder. Pai, você não viu o exército deles como eu. Eles têm 100.000 homens que são capazes de massacrar nosso exército como se fossem meros insetos. O que resta do campo de batalha após nossa derrota é um deserto devastado como se o próprio inferno tivesse sido conjurado na terra. Ao ouvir essas palavras, o rei explodiu em estado de fúria mais uma vez. Ele quase bateu no filho novamente antes de se forçar a se acalmar. Depois de respirar fundo, exalou pesadamente antes de dar um sermão no filho mais velho. Não me lembro de ter criado um filho tão covarde. Você desonrou a si mesmo e a esta família, não apenas por suas ações, mas também por suas palavras. Ioan, meu filho, ordeno que você tome conta do que resta de nosso exército e saia cavalgando para enfrentar as forças austro-boêmias em batalha aberta. Você retornará vitorioso ou não retornará. O príncipe polonês conhecido como Ioan mal podia acreditar nas palavras de seu pai. Isso era essencialmente uma sentença de morte. No entanto, ele era obrigado pela honra a cumprir as ordens do rei da melhor maneira possível. O homem apertou o punho com tristeza e raiva enquanto lentamente aceitava seu destino. Depois de passar alguns momentos em silêncio, ele suspirou pesadamente antes de acenar com a cabeça em concordância. Se esse é o seu comando, Sua Majestade. Depois de dizer essas palavras, Ioan saiu do quarto onde seu pai morava. Ele caminhou rapidamente em direção à saída do castelo, onde testemunhou sua irmãzinha Natalia espiando por trás de uma porta. A garota rapidamente correu para seu irmão mais velho, onde ele a pegou em seu abraço de ferro. Um sorriso amargo se formou no rosto do príncipe polonês quando a jovem perguntou inocentemente para onde ele estava indo. Grande irmão, onde você está indo? Embora ele tentasse não mostrar sua dor à princesa inocente e ingênua, seus olhos azuis escuros finalmente revelaram o lamento profundo de sua alma. Ele forçou um sorriso em seus lábios antes de dar um tapinha na cabeça da garota. Natália, minha irmã, recebi ordens de nosso pai para recuperar as terras roubadas de nós pelos austríacos e seus aliados boêmios. Receio ter que deixá-la para trás mais uma vez. A garota era muito jovem para perceber que seu irmão estava marchando para uma guerra invencível e, portanto, inclinou a cabeça com uma expressão curiosa antes de fazer a pergunta em sua mente. Mas você vai voltar, certo? Embora Ioan quisesse assegurar à garota que ele voltaria para casa são e salvo, ele sabia no fundo que este era, de fato, seu canto do cisne. Assim, ele engasgou com a frase que havia preparado e apenas balançou a cabeça em silêncio. Ao ver a expressão sombria no rosto de seu irmão mais velho, Natalia sabia que algo estava errado e imediatamente entregou a ele seu brinquedo favorito, que era um pequeno coelho de pelúcia. Com um sorriso alegre no rosto, a menina falou com o irmão mais velho com um brilho de esperança nos olhos. Aqui, segure Caquiper para mim. Certifique-se de que vocês dois voltem para casa sãos e salvos.
Ian agarrou o coelho de pelúcia e apertou com força contra o peito. Depois de fazer isso, ele acenou com a cabeça 3 vezes e deu um tapinha na cabecinha da garota, tentando não cair no choro. Depois de fazer isso, ele se virou para a porta e abriu. As últimas palavras que ele falou para sua irmã mais nova ressoariam para sempre em sua cabeça. Vou me certificar de devolver este coelhinho para você. Depois de dizer isso, o jovem príncipe da Polônia partiu do palácio de verão em Varsóvia. Ele lideraria o que restava dos soldados da comunidade polonesa lituana na batalha contra seu inimigo no Ocidente. Tirania de Aço capítulo 488. Dentro do Palácio Real de Paris ajoelhou-se o jovem príncipe, diante de sua irmã mais velha, Sibila. A princesa tinha uma expressão carrancuda no rosto enquanto batia repetidamente com a mão no braço do assento. Embora ela tivesse enviado Albri para seduzir o rei austríaco e conquistar seu apoio na guerra contra os vários rebeldes, bem como contra a coroa inglesa, ele voltou de mãos vazias e, francamente, em estado de confusão. Desde então, ela ficou desapontada com seu irmão mais novo e planejou uma nova maneira de atrair Berengário para seu serviço. Tanto quanto ela sabia, um homem superior havia intimidado Albri, fazendo-o recuar de seu eu habitual de flerte. A simples visão de Albri ajoelhado diante dela deixou Sibila excitada e frustrada ao mesmo tempo. Como é que seu irmãozinho era muito mais bonito do que ela? Esses eram os pensamentos que sempre a acompanhavam toda vez que ela testemunhava o travesti de Albri. Quanto ao rei Gilles, ninguém o via há dias. Talvez ele finalmente tivesse resmungado no penico. Francamente, a princesa não se importava com o desaparecimento incomum de seu pai, embora ela supunha que eventualmente teria que procurar o rei desaparecido, mas por enquanto ela precisava disciplinar seu irmão por seu fracasso. Então deixe-me ver se entendi. Você foi para a Áustria, incorporou-se em seu palácio real, fez contato físico com seu rei, e ainda assim ele não se apaixonou por sua aparência atraente. Albri assentiu obedientemente quando ouviu essas palavras. Ele tentou levantar a cabeça, mas foi imediatamente pisado pelos saltos de couro branco que sua irmã usava. Sua cabeça delicada foi imediatamente jogada de volta para o azulejo frio quando ela agarrou um chicote e o chicoteou em suas pequenas costas. Quem mandou você levantar a cabeça? Albri imediatamente tremeu com o impacto do chicote. Apesar disso, ele não gritou de dor. Afinal, ele havia suportado o abuso de Sibila por tantos anos que já estava bem acostumado a isso. Em vez disso, a princesa francesa imediatamente comentou sobre o retorno prematuro de seu irmão. O que eu não entendo é por que você não continuou. O que ele ameaçou castrar você ou algo assim. O efeminado príncipe francês imediatamente estremeceu ao ouvir isso. Berengário realmente ameaçou remover uma parte do corpo dele se ele ousasse continuar seus avanços. Embora ele não fosse tão cruel a ponto de implicar castração. Sinto muito, Sibila. Esse homem é assustador. No momento em que a princesa francesa ouviu essas palavras, ela ficou furiosa. Se havia alguém que o menino deveria temer, era ela. Apesar de estar ciente disso, Albri falhou com ela diante de um homem superior. Claro, Berengário era aterrorizante. Foi por isso que o chamaram de tirano de aço. No entanto, ceder sob tal pressão apenas provou quão inútil seu irmãozinho realmente era. Ao pensar nisso, Sibila só ficou mais furiosa e pressionou ainda mais a cabeça dele no ladrilho de pedra com o calcanhar pontiagudo. Isso não é uma desculpa para seus fracassos. Imediatamente Albri ficou tenso ao ouvir isso. Ele sabia melhor do que qualquer coisa que sua irmã era uma jovem incrivelmente dominadora. Se ela esperava que ele tivesse sucesso, então ele deveria ter conseguido. Falhá-la era tão aterrorizante quanto tentar seduzir Berengar. No final, ele fez sua escolha e apenas permaneceu em silêncio enquanto sofria o abuso de sua irmã mais velha. Sibila sentiu como se fosse ter um aneurisma depois de testemunhar seu irmão aceitando sua surra de forma tão covarde. Tanto que ela perdeu completamente o interesse em atormentar o jovem. Em vez disso, ela jogou fora o chicote com desgosto antes de fazer mais perguntas sobre a natureza de Berengário.
Certamente você deve ter obtido informações valiosas sobre os comportamentos de Berengário enquanto estava sob seus cuidados. Se você me disser o que sabe, eu vou poupá-lo. Apesar de seu tom áspero, Aubry sabia que não devia ocultar informações de sua irmã. Por causa disso, ele falou rapidamente sobre qualquer coisa que pudesse ser útil para Sibila. Não há muito que eu possa dizer. Tive pouca interação com ele. No entanto, ele parece ser fraco em relação a mulheres bonitas. No entanto, ele não se interessou por mim. Aparentemente, ele tem um desdém por casais do mesmo sexo. Isso não era novidade para Sibila. Ela já havia recebido essas informações de seu irmão quando ele voltou da Áustria. Por causa disso, ela ficou irritada ao pisar na cabeça de seu irmão mais uma vez. Estou perdendo a paciência. Aubry rapidamente curvou-se ainda mais para sua irmã antes de se desculpar. Ele realmente não tinha nenhuma informação adicional para fornecer a ela. Sinto muito, irmã, não sei mais nada. Por favor, poupe este servo miserável. Sibila suspirou pesadamente enquanto descansava a cabeça na mão. Ela não podia acreditar que seu irmão tivesse falhado tão miseravelmente em seduzir Berengar. No mínimo, ele poderia ter coletado alguns insights valiosos sobre seu caráter que ajudariam em seus esforços para forçá-lo à submissão. Para aterrorizar Aubry dessa maneira, Berengar deve ser uma personalidade verdadeiramente assustadora e dominante. Afinal, ela treinou Aubry para ser incrivelmente submissa. Esta foi a única informação útil que ela conseguiu reunir de todo esse calvário. Ela não podia culpar totalmente Aubry por seus fracassos. Ela era pelo menos parcialmente responsável. Assim, ela sorriu ao descer imediatamente do trono de seu pai, onde agarrou o rosto de seu irmão e beijou os lábios dele. Se mais alguém testemunhasse o estranho relacionamento entre esses dois irmãos franceses, ficaria imediatamente enojado. No entanto, eles estavam, de fato, sozinhos e, portanto, ela poderia exibir abertamente suas afeições mais flagrantes. Depois de beijar Aubry por algum tempo, Sibila soltou seu aperto, mas ainda manteve um aperto firme sobre sua mandíbula. Ao fazê-lo, ela sussurrou algo em seu ouvido. Não há nada a temer, meu querido irmão. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai machucar um fio de cabelo da sua linda cabecinha. Essa resposta imediatamente fez com que a ansiedade no coração de Aubry desaparecesse. No entanto, no segundo seguinte, um sorriso perverso apareceu no rosto da garota, fazendo fazer uma careta mais uma vez. Sibila orgulhosamente se levantou e declarou suas intenções ao irmão. Bem, já que você falhou em seduzir adequadamente o rei da Áustria, suponho que cabe a mim conquistar seu coração. Afinal, ouvi dizer que o rei Berengário não consegue manter o pau nas calças. Deveria ser fácil encantá-lo. Embora Aubry tentasse protestar, no momento em que ele soltou um suspiro, sua irmã o encarou com um olhar frio, que imediatamente o fez calar a boca. Tudo o que ele acabou fazendo foi suspirar em resposta antes de fazer a pergunta que estava em sua mente. E quanto ao pai? Ele sabe que você quer contar com a ajuda da Áustria neste conflito. Sibila imediatamente zombou ao ouvir essas palavras antes de falar os pensamentos em sua mente. Ninguém vê aquele velho fraco há mais de uma semana. Ele provavelmente já está morto, o que significa que em breve você será o rei da França. Certifique-se de não estragar as coisas enquanto eu estiver fora. Aubry não conseguia acreditar que seu pai, o rei da França, havia desaparecido. Se isso fosse verdade, então ele era desesperadamente necessário para o reino. Claro, o príncipe efeminado não sabia nada sobre a decisão. Seu primeiro instinto foi seduzir os vários líderes rebeldes e trazê-los para o seu lado. No entanto, isso era mais fácil dizer do que fazer quando se considerava que os mais poderosos desses líderes rebeldes estavam em revolução aberta explicitamente por causa da natureza amorosa do príncipe. O príncipe francês foi forçado a concordar com as exigências de sua irmã. Ele abaixou a cabeça respeitosamente enquanto conduzia a jovem do trono de seu pai, onde os dois irmãos partiram em direção a seus aposentos. Seria necessária muita preparação se ela pretendesse genuinamente atrair Berengário para o seu lado. Se ela estava interessada no homem não importava,
O que realmente importava era que Sibila acreditava que o rei austríaco tinha um propósito a servir e, portanto, planejava ordenhá-lo antes de jogá-lo de lado, como sempre fizera. Pois que o homem poderia impressioná-la e seus altos padrões. Enquanto Sibila se preparava para partir em direção ao reino da Áustria, Berengar e Honoria estavam a meio caminho de sua jornada de volta à pátria. Quando o casal finalmente chegasse, eles seriam apresentados aos muitos problemas que ocorreram em sua ausência, como a mutilação do príncipe de Saint-Us e a chegada de mais uma prostituta francesa. A essa altura, Berengar teria pouca paciência para os jogos de Sibila e seria muito mais direto em seus métodos de hospedar sua presença quando comparado ao irmão vadio e efeminado dela. Assuntos importantes estavam em jogo, como a guerra contra a coalizão oriental, a colonização do Novo Mundo e a assistência a Bizâncio em sua mais nova campanha contra seus rivais no Sudoeste. Tirania de Aço capítulo 489. Berengar e Honoria já haviam começado a navegar da colônia de Nova Viena de volta à pátria. Após cerca de 2 semanas, o rei e a rainha da Áustria chegaram a Trieste. No momento em que o fizeram, um telégrafo foi enviado de volta à capital informando-os da chegada do rei. Berengar decidiu observar o progresso na principal cidade portuária. Ele testemunhou a expansão dos estaleiros e das fábricas próximas destinadas a produzir seus componentes. Com um aceno silencioso de aprovação, ele e sua amada esposa seguiram para o trem, onde começaram a partir da cidade portuária para a capital do Reino da Áustria. Depois de várias horas, a locomotiva movida a vapor e os vagões atrás dela navegaram com sucesso pelos Alpes austríacos e chegaram à cidade de Kufstein, que depois de todos esses anos se tornou uma metrópole dinâmica, cercada por hectares e mais hectares de terras férteis. Berengar não havia tornado público que ele havia partido durante sua ausência. Em vez disso, havia uma imagem constante dele preso dentro dos limites do palácio enquanto trabalhava duro. Assim, quando ele desceu do trem, as pessoas não pensaram muito nisso. Em vez disso, presumiram que ele estava visitando outra cidade a negócios. No entanto, como de costume, uma multidão de tamanho significativo se reuniu em torno dele e de seus seguranças. Afinal, não era todo dia que o povo podia presenciar a gloriosa presença de seu monarca. Tendo sido conduzido pela sua guarda real ao palácio, Berengário abriu rapidamente as portas da sua casa, onde a família o recebeu de imediato. Este estava longe de ser o primeiro reencontro que ele teve com eles depois de desaparecer por meses. Apesar disso, não foi menos emocionante. Os filhos de Berengário, ou pelo menos os que podiam andar, correram imediatamente para o seu abraço, para grande desgosto das mães, que lutavam para serem as primeiras a dar as boas-vindas ao marido. No entanto, Berengário não se importou com isso e recebeu Hans e sua irmã Helga de braços abertos. O menino tinha um largo sorriso no rosto quando pulou nos braços de seu pai. Pai! Bem-vindo ao lar! Berengar imediatamente deu um tapinha no cabelo loiro avermelhado do menino e começou a brincar com ele. Hans, você cresceu bastante desde a última vez que o vi. Em breve, você estará travando guerras em meu lugar. Esse comentário trouxe um sorriso ainda maior ao rosto do menino enquanto ele orgulhosamente declarava seus pensamentos ao pai. Não se preocupe, pai. Mostrarei ao mundo a força da Áustria e de seu povo. Em resposta a isso, Berengário riu antes de acariciar o cabelo do menino mais uma vez. Depois de fazer isso, ele voltou sua atenção para a filha mais velha. Helga, você tem se comportado? A garota era bastante tímida e se escondeu atrás de seu irmão enquanto silenciosamente acenava com a cabeça em resposta à pergunta de seu pai. Hans imediatamente percebeu isso e arrastou sua irmã para frente antes de declarar corajosamente o que ela estava fazendo na ausência de seu pai. Helga, mostre ao nosso pai o quadro que você pintou. A garotinha imediatamente balançou a cabeça antes de se esconder atrás de seu irmão mais uma vez. Berengário caiu na gargalhada ao testemunhar o comportamento tímido da filha. Depois de fazer isso, ele sorriu antes de encorajá-la a mostrar a arte. Vá em frente, Helga, prometo que não vou me decepcionar. A garotinha olhou para a mãe,
que lhe deu um sorriso caloroso de encorajamento antes de enfiar a mão na mochila e tirar um caderno de desenho onde mostrava uma pintura que havia feito de sua família. Berengar percebeu imediatamente que os únicos na pintura infantil eram ele mesmo, Linde, Hans, Helga e Ilse. Quanto às outras esposas de Berengário e seus filhos, eles estavam visivelmente ausentes. Quando Berengário viu isso, ele não se importou e, em vez disso, elogiou a garota por seu trabalho. Muito bem feito. Suspeito que você será um grande artista no futuro. Na verdade, a única coisa impressionante sobre a arte é que ela estava um passo acima do que as crianças de sua idade normalmente seriam capazes de criar. No entanto, provou que a garota tinha algum talento natural e, se alimentada corretamente, ela poderia trazer um nível de prestígio ao nome von Kufstein no futuro. Helga sorriu e acenou com a cabeça em silêncio. Evidentemente, ela não era muito de falar. Tendo dado a seus dois filhos mais velhos com Linde a atenção que mereciam, Berengar imediatamente desviou o olhar para sua segunda esposa, que tinha um sorriso bonito. Bem-vindo ao lar, mestre. Berengar imediatamente agarrou a mulher e deu um beijo em seus deliciosos lábios rosados. Depois de fazer isso, ela sussurrou algo em seu ouvido em uma voz tão baixa que apenas os dois puderam ouvir. Precisamos conversar. Em particular. Berengar imediatamente acenou com a cabeça em silêncio ao ouvir isso antes de desviar o olhar para dela. A mulher tinha uma expressão de beicinho no rosto enquanto abraçava o marido a contragosto. Ela começou a repreendê-lo com um olhar furioso. Espero que você tenha se comportado enquanto esteve fora. Em resposta a isso, o jovem rei austríaco exibiu um sorriso malicioso antes de abordar as preocupações de sua esposa. Claro. Quem você pensa que eu sou? Algum tipo de playboy? Adela apenas revirou os olhos ao ouvir isso e entregou os seus dois filhos a Berengar. Esses dois bebês ainda eram muito jovens para falar. Apesar disso, Berengário mostrou-lhes carinho beijando-os na testa antes de devolvê-los à mãe. Depois de fazer isso, ele se aproximou de sua quarta esposa, Yasmine, visivelmente grávida. Sua barriga arredonda continha os frutos de seu amor. Ela tinha um sorriso satisfeito no rosto enquanto cumprimentava o marido. Bem-vindo de volta, marido. Espero que suas viagens tenham corrido bem. O jovem rei austríaco acenou com a cabeça e abraçou a mulher e beijou-a na bochecha antes de responder. Claro. Antes que pudesse falar mais, Berengário notou Henrietta descendo as escadas correndo a toda a velocidade. A garota imediatamente pulou em seus braços e derrubou no chão enquanto se agarrava a ele como uma lampreia. Grande irmão. Você finalmente está em casa. Um sorriso derrotado se espalhou pelo rosto de Berengário enquanto ele tentava se desvencilhar do abraço de sua irmãzinha. Essa garota era muito ousada. Se eles não fossem irmãos de sangue, então talvez ele considerasse estar com ela. No entanto, seus pais confirmaram que eram parentes de sangue e não mentiriam para ele. Mentiriam? Afinal, ele pensaria que se lembraria se ela fosse adotada. Depois de pensar nisso por alguns segundos, Berengário finalmente se desvencilhou do aperto de Henrietta antes de dar um tapinha em sua testa. Comporte-se, só estive fora por alguns meses. Embora Henrietta quisesse protestar, ela fez o que lhe foi dito, deixando assim Berengário sacudir a poeira e erguer-se orgulhosamente mais uma vez entre sua família. Depois de fazer isso, ele fez uma declaração ousada aos membros da dinastia von Kufstein. Que tal vocês se lavarem e se encontrarem para jantar? Enquanto isso, tenho algo importante para discutir com a Linde, então os verei na sala de jantar logo depois de concluir meus negócios com ela. Embora as outras mulheres de seu harém estivessem impacientes, afinal de contas, muitos meses se passaram desde a última vez que viram o marido, eles podiam dizer pelo brilho em seus olhos que algo sério havia acontecido. Assim, eles obedientemente acenaram com a cabeça e fizeram o que lhes foi dito. Quanto a Berengar e Linde, eles caminharam até seu escritório. Foi somente depois que a porta foi fechada atrás deles que Linde começou a revelar o que havia acontecido na ausência de seu marido. Tenho mais notícias e outras piores. Qual você quer ouvir primeiro? Ao ouvir essas palavras,
Berengário franziu a testa antes de suspirar pesadamente e responder à pergunta. Vamos com as más notícias primeiro. Não houve hesitação da parte de Lindy. Em vez disso, ela imediatamente começou a esclarecer o que havia sido informado. A princesa Sibila da França está a caminho de Cufestein. Evidentemente, depois que aquele garoto Aubry falhou em encantá-lo, ela decidiu vir pessoalmente. Uma alta zombaria ressoou na sala quando Berengário ouviu isso. Ele imediatamente começou a desabotoar as medalhas em volta do pescoço e abrir o colarinho enquanto se recostava em sua cadeira de couro e relaxava. O que os malditos franceses querem de mim agora? Eu já dei a eles armas e munições para usá-los. Se aquela prostituta quiser se encontrar comigo, ela pode entrar na fila. Agora, que notícia pior você tem que diga-me? Lindy mordeu o lábio enquanto lutava para expressar os pensamentos em sua mente. Depois de alguns momentos fortalecendo sua determinação, ela rapidamente falou sobre a situação em andamento com o Império Bizantino. Nossa retaliação aos conspiradores que tentaram assassinar Honoria ficou um pouco complicada. A sobrancelha de Berengário imediatamente se ergueu ao ouvir isso antes de falar em um tom frio. Prossiga. Lindy percebeu que seu marido não gostou da notícia e, portanto, imediatamente começou a confessar o que havia acontecido. Decentius estava na sala quando a bomba explodiu. Ele foi mutilado permanentemente, mas sobreviveu. Felizmente, fomos capazes de atribuir a responsabilidade do ataque ao sultanato mameluco, mas tenho certeza de que o imperador Vetrani suspeita de nosso envolvimento. As relações entre nosso reino e o Império do Oriente ficarão tensas por algum tempo. O silêncio existiu no escritório do rei por algum tempo antes que ele finalmente comentasse. Isso é tudo? Apesar de seu tom calmo, Lindy percebeu um toque de fúria em sua voz. Como tal, ela curvou a cabeça respeitosamente antes de falar o que pensava. Assumirei total responsabilidade por esta falha. Berengar zombou ao ouvir isso antes de proferir as palavras em sua mente. Você está dispensada, Lindy. Lindy saiu rapidamente da sala ao ouvir essas ordens, deixando Berengar sozinho com seus pensamentos. Após vários minutos de silêncio, ele finalmente soltou um suspiro antes de expressar as palavras em sua mente. Parece que as coisas estão prestes a ficar interessantes. Tirania de Aço capítulo 490. Autoridade absoluta. Berengar sentou-se em seu trono enquanto batia em seu braço. À sua esquerda estava Lindy, Adela à sua direita. Os três olharam para baixo da sede do poder da Áustria para testemunhar a princesa francesa inclinando a cabeça com respeito. Com um vislumbre de Berengário, ela poderia dizer que ele não era nada parecido com seu próprio pai. Este era um homem que exercia o poder absoluto com medo e respeito. No entanto, quem realmente chamou sua atenção foi a ruiva ao seu lado. Lindy olhou para Sibila com um olhar de completo e total desprezo. Esse olhar não passou despercebido pela princesa francesa, e se ela fosse tão fraca mentalmente quanto seu irmão, ela também poderia ter sucumbido à pressão que essa mulher estava exalando. Em vez disso, ela apenas se comportou com o respeito concedido a um monarca estrangeiro. No entanto, as seguintes palavras de Berengário imediatamente fizeram com que a jovem ficasse furiosa. Não tenho tempo para entreter a filha do rei francês. Estou terrivelmente ocupada no momento. O fato de ter tirado um tempo da minha agenda lotada para saudar sua chegada é o maior respeito que terei a uma dama de sua posição. Após o nível absoluto de desrespeito, seu irmão me mostrou que você tem sorte por eu não ter reivindicado a cabeça dele. Agora seu pai o envia em seu lugar? Com que propósito você interrompe minha paz? Sibila ficou surpresa ao ouvir o tom frio e insensível que Berengário usava para falar com ela. Ela nunca havia sido tão desrespeitada antes. Na verdade, ele nem se deu ao trabalho de comentar sobre sua bela aparência. Então, novamente, por que ele iria? Quando ele tinha duas mulheres muito mais atraentes do que ela ao seu lado. O próprio pensamento de que ela não podia se comparar com as mulheres ao lado de Berengar instigou ainda mais a chama dentro do coração negro de Sibila. Por fim, ela foi forçada a acalmar sua ira crescente e suspirou pesadamente antes de responder.
Eu vim para negociar seu apoio contínuo na guerra em andamento que meu reino enfrenta contra os rebeldes e os ingleses. Por favor, considere o que uma aliança entre nossas duas casas poderia significar. Ao ouvir essas palavras, Berengário imediatamente zombou e apoiou o rosto no punho. Depois de fazer isso, ele respondeu em um tom de voz igualmente estoico, como havia feito antes. Já dei à sua família armas e munições suficientes para vencer sua pequena guerra. A essa altura, minhas armas devem ter chegado e devem estar atualmente em serviço pela comitiva de seu irmão. Se seu pai quer tropas austríacas em solo francês, receio que não é algo que estou inclinado a fazer. Caso você não saiba, estamos travando uma guerra com a coalizão oriental e logo seremos lançados em uma guerra defensiva contra o mundo católico, que suponho que incluiria seu reino, não é? Sibila mordeu o lábio com desagrado. Ela não estava acostumada a brigar verbalmente com alguém que tinha uma inteligência tão afiada e um completo desrespeito por seu povo. No que diz respeito ao mundo medieval, a França era uma potência significativa, mas Berengar olhava para eles como se fossem inúteis. A ideia de uma aliança com a França era risível para ele, o que alimentou ainda mais a raiva que a princesa francesa estava suportando. No entanto, como uma diplomata habilidosa, ela deixou o orgulho de lado e ofereceu à Áustria incentivos para sustentar sua família. Não sei se você está ciente disso, mas meu pai, o rei Gilles, está desaparecido no momento. Meu irmão Aubry está agindo como regente em seu lugar. Se você prometer seu apoio à Casa de Valois, eu prometo a você lá haverá amplas recompensas, dinheiro, território, mulheres, o que você quiser, você terá. Berengar não respondeu a esta oferta imediatamente. Em vez disso, ele tomou um gole de seu cálice de caveira, um item que ele não tirava do pó há algum tempo por causa de sua natureza mais intimidadora, mas em uma reunião com um membro da família real francesa, ele sentiu que era apropriado abrir este velha relíquia e exibi-la. Tendo engolido o vinho tinto em seu copo, Berengário colocou o cálice em um de seus braços e inclinou-se antes de responder às reivindicações das princesas francesas. Você acha que me falta alguma dessas coisas? Já lhe disse antes, não tenho intenção de colocar soldados austríacos em solo francês. No entanto, como você diz que seu irmão está agindo como regente, certamente ele lhe deu algumas negociações. Poder. Caso contrário, por que você estaria aqui em meu domínio? Sibila imediatamente acenou com a cabeça e respondeu com um sorriso encantador. Claro. O que você deseja? Enquanto estiver em poder de minha família, eu o concederei em troca de seu apoio. Berengário recostou-se na cadeira e brincou com o cálice de caveira enquanto fingia demorar-se algum tempo na oferta da mulher. Depois de um tempo, ele exibiu um sorriso presunçoso antes de expressar seus pensamentos. Não enviarei tropas para a França, isso é algo que não estou disposto a fazer. Já vendi a você um estoque substancial de armas para que você possa equipar seus recrutas com algumas armas decentes. O que mais posso oferecer? Sibila acenou com a cabeça ao ouvir esse resultado. Sinceramente, embora ela quisesse o apoio incondicional de Berengário para si mesma, ela sabia que não poderia exigir imediatamente tal coisa. Em vez disso, ela teve que jogar o golpe longo. Por causa disso, ela fez um pedido incomum a ele para quebrar o gelo. Eu gostaria de contratar alguns veteranos do seu exército para fornecer treinamento e táticas aos soldados do meu irmão. Diga o seu preço, e seja o que for, eu cumprirei da melhor maneira possível. Um sorriso perverso apareceu no rosto de Berengário enquanto ele olhava para a beleza francesa diante dele. Como ela havia dito que ele poderia pedir qualquer coisa, ele não seria educado. Meus termos são simples. Eu quero você. Entregue-se a mim como minha quinta esposa, e eu farei o que você pediu. Este pedido chocou Sibila. Ela não esperava que Berengário fosse tão atrevido, nem desejava ser seu brinquedo. Pelo contrário, ansiava pelo contrário. Quanto à Lindy e a dela, elas imediatamente olharam para o marido. Ele realmente fez tal pedido na frente deles? Eles não sabiam que Berengário não tinha intenções de tornar sua princesa francesa.
Ele poderia dizer por um olhar da mulher que ela provavelmente era uma vagabunda, assim como seu irmão, e ele não tinha desejo de estar com uma mulher que tinha uma contagem de corpos tão grande. Este foi apenas um teste de sua determinação para ver até onde ela iria para garantir o que queria. Após cuidadosa consideração, a princesa suspirou antes de acenar com a cabeça. Ela havia resolvido concordar com as exigências dele e lentamente manipular o homem para que se tornasse dela. Tudo bem. Se isso significa salvar meu reino, então eu me entregarei com prazer a você. A sobrancelha de Berengário ergueu-se com curiosidade. Ele não esperava tal resultado. Claramente esta mulher tramando contra ele. Se ele não queria ser vítima de seus jogos, então precisava recusar sua oferta. Apesar de sua hesitação interna, ele manteve uma fachada calma ao declarar corajosamente suas condições para suas demandas anteriores. Muito bem, desde que você seja uma donzela pura, não me importo de adicioná-la à minha coleção de belas esposas. Você é uma virgem, não é? No momento em que Sibila ouviu essas palavras, sentiu como se sua mente fosse explodir. Este homem realmente teve a audácia de fazer essa pergunta a ela. Ela não sabia como responder satisfatoriamente. Claro, ela não era virgem. A estimativa de Berengar sobre ela estava certa. Todas as noites, ela desfrutava da companhia de um homem, na maioria das vezes vários ao mesmo tempo. O pânico no rosto de Sibila tornou-se aparente após esta pergunta um tanto inadequada. Lindy tinha um sorriso cruel esculpido em seus lábios deliciosos. Ela imediatamente entendeu qual era a intenção do marido. Ele não apenas estava testando a princesa francesa, mas também tentando humilhá-la abertamente. No final das contas, Sibila não poderia mais desempenhar o papel de uma princesa digna de um reino estrangeiro. Em vez disso, ela explodiu completamente enquanto repreendia Berengar por sua zombaria. Você se atreve a questionar minha pureza. O que lhe dá o direito? Afinal, eu duvido muito que qualquer uma de suas esposas fosse pura antes de você colocar suas mãos alemãs imundas nelas. Afinal, que tipo de mulher perdida se casaria com um canalha como você? No entanto, no momento em que ela disse essas palavras, a princesa francesa ficou cheia de arrependimento quando Berengar estalou os dedos, fazendo com que seus guardas reais cercassem a jovem e a contivessem. Enquanto eles a prendiam no chão, ele se levantou de seu assento e desceu os degraus antes de olhar para ela. Por respeito ao poder de sua família, eu me contive quando seu irmão me assediou sexualmente. Na verdade, eu estava disposto a deixar passar qualquer coisa que você dissesse sobre mim. Afinal, eu não sou um homem mesquinho que se preocupa com as opiniões dos tolos. No entanto, você cometeu um grande erro. Você se atreveu a comparar minhas mulheres com uma prostituta francesa como você? Estou muito cansado de lidar com sua família e sua falta de educação. Tranque essa cadela em um campo de trabalho. Você pode libertá-la depois que o ano acabar. Isso deve ensinar a ela um pouco de respeito. Quanto a apoiar o seu reino, agora estou mais inclinado a armar os rebeldes do que a sua miserável casa. Talvez o Duque da Borgonha seja capaz de mostrar um grau adequado de respeito a seus superiores. Depois de dizer isso, Sibila foi arrastada para fora do Palácio Real enquanto chutava e gritava pelos guardas de Berengário. Enquanto isso ocorria, o jovem rei sentou-se em seu trono mais uma vez e bebeu de seu cálice de caveira. Tendo terminado sua bebida, ele soltou um enorme suspiro antes de reclamar da situação atual. Eu deveria ter feito isso enquanto o irmão dela estava aqui. Adele imediatamente olhou para o marido com um olhar de preocupação enquanto fazia a pergunta que estava em sua mente. Ao prender a princesa francesa, você não está preocupado que a França declare guerra contra nós? Apesar da pergunta terrível, Berengário não se comoveu. Em vez disso, ele zombou de aborrecimento antes de educar sua alta rainha sobre a situação geopolítica. Você ouviu? Gilles está desaparecida, e aquele príncipe está sentado no trono. Se o pai dela ainda estivesse no comando, talvez eu não tivesse reagido com tanta severidade, mas enquanto Aubry estiver no trono francês, faço o que diabos eu quiser com a irmã dele. Aquele menino não ousa pisar no meu rabo.
Lindy imediatamente abraçou o marido depois de servir outra taça de vinho para ele. Enquanto ela descansava a cabeça em seu ombro, ela o elogiou. Adoro quando você age de forma tão implacável. Tendo dito isso, Berengar olhou na direção da entrada de sua sala do trono. Sem Sibila, a capacidade da França de conduzir intrigas seria substancialmente piorada. Afinal, a mulher era uma versão menor de Lindy. Sem a capacidade de identificar seus agentes entre a população francesa, seus planos para o reino da França poderiam continuar incontestados. Nuble notas. Bom, só avisando que esse foi o último capítulo patrocinado. Eu ainda vou fazer mais 2 vídeos com 5 capítulos cada, ficar nos capítulos 500. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.